Seja bem-vindo à nossa semana gabaritando o direito penal. Eu sou o professor Felipe Novaes, talvez você já me conheça, talvez já tenha estudado comigo, talvez não. Então eu vou aproveitar nesses vídeos introdutórios que trazem informações sobre como será a nossa semana gabaritando penal na próxima semana. Quero aproveitar esse momento para me apresentar para você saber quem é que vai dar as aulas da semana que vem para você, com quem é que você está interagindo, quem é que está trazendo orientações para você ali, e assim na semana que vem a gente não precisa gastar muito tempo com essas apresentações. Então assista esse vídeo até o final, tenho certeza que ele vai trazer coisas importantes para você, vai fazer com que você se motive ainda mais a estar comigo na semana que vem. Eu tenho mais de 20 anos de experiência como professor, eu comecei a dar aula em 2000, no ano 2000, dando aula em graduação, num curso de graduação de Direito Penal. Na época, uma oportunidade que eu tive dada pelo então desembargador Luiz Fux, hoje ministro do Supremo Tribunal Federal, que era diretor de uma faculdade particular aqui no Rio de Janeiro, me avaliou e me contratou para dar aula naquela faculdade. Lá eu dei aula por 10 anos, saí em 2009. Além disso, lecionei em algumas outras faculdades aqui do Rio de Janeiro. Mas desde 2003, portanto há 20 anos, eu dou aula em cursos preparatórios para concurso. Em 2003, eu comecei a dar aula no curso Pretório a convite do professor Rogério Greco, que na época era um dos sócios daquele curso, e a partir de então eu venho lecionando Direito Penal em diversos cursos preparatórios. Até 2008, 2009, eu passei por quase todos os cursos preparatórios aqui do Rio de Janeiro, quando então, em 2008, me tornei professor exclusivo de um curso que eu auxiliei a fundar aqui na cidade e que fui um dos primeiros professores a lecionarem lá, e lá fiquei, onde ainda estou, lá leciono até hoje em algumas turmas. Mas, nesse tempo todo, eu consegui entender os erros que os candidatos de concurso cometem e que fazem com que eles não consigam ser aprovados, dificultam, atrasam, tornam mais difícil a aprovação naqueles concursos públicos. Posso dizer que eu sou um professor à moda antiga, aquele que consegue de forma objetiva olhar para a preparação para concurso, olhar para essa trilha do concurso e entender o que você deve fazer para que você passe e quais são os pontos que estão te atrapalhando, quais são os erros que você está cometendo, quais são os inimigos que você tem nessa preparação. A maioria daqueles que se preparam para concursos públicos, pasmem, cometem os mesmos erros reiteradamente. E muitas vezes, quando entram dentro desse processo de erro, não conseguem notar que estão errando, repetem aqueles erros e assim vão colecionando reprovações e insucessos nas provas. Talvez essa seja a sua situação, talvez não, talvez você esteja começando a estudar agora e assim você vai poder evitar esses erros, vai poder evitar passar por essas situações. E se você está nessa situação de repetida reprovação, de cometer os mesmos erros e não conseguir mais sequer ter o diagnóstico daquilo que você está errando, eu tenho certeza que aqui é o seu lugar. Eu tenho certeza que você aqui irá conseguir superar esses erros. Para quem é esse evento? Para quem é a Semana Gabaritando Direito Penal? É para aquele que está estudando para concurso público, que quer melhorar suas técnicas de estudo, que quer melhorar suas técnicas de aprendizado, que quer melhorar o seu resultado final e que vê que o direito penal pode ser um veículo para isso, já que o direito penal é cobrado na maior parte dos concursos públicos e tem normalmente um peso muito grande na nota daquele concurso público, um peso muito grande para aprovação naquele concurso público. Essa semana é para aquele que está começando a estudar agora. Eu estou estudando para o exame de ordem, eu ainda estou na graduação, mas eu tenho a visão de que quero um concurso público na área de carreiras policiais, um concurso público na magistratura, MP, Defensoria Pública, na Procuradoria da Fazenda, que cobra direito penal e que normalmente tem muitas vagas no concurso. Ou seja, essa semana é para aquele que tem consciência de que precisa de técnicas, precisa de métodos para ser aprovado num concurso público. Para aquele que não tentou ainda, que está começando o seu desenvolvimento nessa área de concursos públicos, mas também para aquele que já coleciona reprovações, que coleciona insucessos, que vem repetidamente cometendo erros e que já está tão machucado pelo processo que muitas vezes não consegue sequer detectar quais são esses erros. A gente vai usar o direito penal aqui para mostrar que existem métodos, existem formas de ser aprovado num concurso público com menos dor. Não com menos trabalho ou com menos sacrifício. Aqui é um lugar para quem quer trabalhar,
para quem entende que fórmulas mágicas que vêm sendo oferecidas no mercado não funcionam. E mais do que isso, aquele que consegue ter a percepção de que um dos maiores erros que pode cometer é ficar mudando o tempo todo de metodologia, mudando o tempo todo de método, como se saísse da fila e entrasse novamente numa fila maior, e novamente saísse da fila e entrasse em outra maior. Alguém vem e te diz, não, use agora o método 4.0 de estudo para isso ou para aquilo, você vai lá. Decore todas essas coisas, você vai lá. Não, não decore nada, agora entenda quais são os fundamentos e tal. E aquilo que dá certo para uma pessoa, que pode até ter colhido resultados positivos com isso, não dá certo para você, não funciona para você, é desgastante, é cansativo, faz com que você não consiga entender exatamente o que está acontecendo ali, faz com que você saia daquela fila e entre novamente nela. Eu vou usar o direito penal, que é a minha matéria de expertise, para mostrar a vocês como é que se pode fazer de forma diferente. Mostrar para vocês que, embora os resultados que muitos de vocês vêm colhendo sejam resultados ruins, existem formas relativamente simples, objetivas, reais, verdadeiras, ensinadas por alguém que tem muita experiência nisso para você ser aprovado num concurso público e principalmente para que você aprenda direito penal, que é uma das principais matérias dentro dessa área do concurso. Nessas aulas, eu vou dar conteúdos de direito penal usando essa metodologia para que você perceba, a gente vai ter muito conteúdo lá, hoje aqui não, essa aula aqui é uma aula introdutória, mas vá até o final, ela é importante para você, mas lá a gente vai ter muito conteúdo, conteúdo aprofundado, por isso chama Semana Gabaritando o Direito Penal, de aplicação dessas técnicas de estudo para que você entenda o que você vem errando e como é que você pode melhorar. Eu quero que você perceba que o concurso público continua sendo uma grande oportunidade. O concurso público talvez seja daquelas oportunidades que, de forma mais isonômica, permite que alguém mude de vida. Ela permite que uma pessoa que venha de qualquer lugar, que tenha se formado em qualquer universidade, que não tenha um currículo ideal para ser contratado, por exemplo, num grande escritório, alcance um cargo com uma ótima remuneração, com ótimo status, com muita segurança e que permite, assim, realizar sonhos. Ou seja, o concurso público foi no passado e vai continuar sendo, sem dúvida nenhuma, uma boa área, uma área que traz essa segurança, que traz essa possibilidade de transformação na vida das pessoas. Mas para isso é preciso ser aprovado. E para ser aprovado é preciso parar de cometer os mesmos erros, é preciso enfrentar esses inimigos comuns que nós temos, de dificuldade de concentração, dificuldade de planejamento do seu estudo, dificuldade de reservar horários específicos para estudar, de conciliar a necessidade de ganhar dinheiro por meio de um outro trabalho e a necessidade de estudar para ser aprovado, ou seja, esses vários inimigos em comum que a gente tem e que nós precisamos enfrentar para ter sucesso. Essa semana vai servir para isso, essa semana vai servir para mostrar para você que é possível, que há uma oportunidade de você fazer isso, que há a possibilidade de você ser acompanhado nisso, de você não seguir, não trilhar isso sozinho e que isso é extremamente possível. Que não é, às vezes a gente olha para alguém que foi aprovado e diz, nossa, aquilo parece tão distante e muitas vezes aquilo está muito mais próximo da gente. Quando a gente começa a ouvir as histórias das pessoas que foram aprovadas, a gente percebe que essas pessoas são pessoas como nós, são pessoas que têm os mesmos problemas, problemas familiares, problemas financeiros, problemas de local para estudar, ou seja, têm exatamente os mesmos problemas que nós temos e conseguiram passar. Conseguiram por quê? Porque são gênios? Porque não, nada disso. Conseguiram porque se dedicaram pelo caminho certo, se dedicaram, encontraram a sua metodologia, encontraram o seu caminho e seguiram aquele caminho de forma correta para chegar até a aprovação. Então essa semana vai ter muito conteúdo de direito penal, mas mais do que isso, vai ter a demonstração de que é possível ser aprovado, é possível gabaritar as provas de direito penal e de outras áreas, desde que você tenha uma metodologia correta, desde que você saiba aquilo que você está fazendo ali. Então venha comigo nessa semana, já prepare um caderno, caneta, material, reserve na sua agenda. Essas aulas são ao vivo, elas não vão ficar gravadas. Então você vai ter ali 3 dias de aula ao vivo comigo, terça, quarta e quinta, elas não ficarão gravadas. Então se prepare para estar presente ali.
a presença é o essencial. Legal? Aqui embaixo tem mais alguns vídeos para você se divertir e tem também aqui já o link de cada uma das nossas aulas, da aula 1, da aula 2 e da aula 3, para você entrar lá e reservar o seu lembrete. Lá no YouTube tem aquele lembretezinho da aula que você aciona um sininho aqui na parte de baixo. Você já clica aqui embaixo na aula 1, na aula 2 e na aula 3, vai lá e já aciona o sininho para que você tenha mais um lembrete de que essa aula vai acontecer, para que o próprio YouTube avise a você que eu estou entrando online, que eu estou entrando ao vivo para aquela aula. Eu estou te esperando. Valeu!